Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sexto ano, ensino fundamental, quarto bimestre. E hoje eu e a professora Andréia, estamos aqui naquele modelo da semana passada. Eu estou aqui no estúdio e a professora está de forma remota. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene, como vai? Bom dia, estudantes, professores, PCNPs que nos acompanham em mais uma aula do componente curricular de Geografia. Muito bem. Nós estamos aqui, nesse momento à distância, mas aí trabalhando em conjunto para ter uma aula super bacana. E a professora André, ela vai dar início, contando um pouquinho sobre esses momentos que nós temos, fazendo a leitura com vocês do tema da aula, da habilidade. Não é isso, professora? Isso mesmo, professora Milene. É muito legal a gente chegar a mais uma aula, né, do nosso sexto ano, quarto bimestre. A gente tem acompanhado aí a participação dos nossos professores, nossos estudantes, e isso tem motivado bastante, né, a nossa vinda aqui na quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, também a gente tem aula de geografia. Então, fica já aqui o nosso agradecimento por todas as participações e continue participando, né? Continue interagindo conosco. Hoje a gente tem uma aula muito interessante, né? Mas antes de começar a aula, a gente gostaria muito também de agradecer a todos os estudantes e professores que aderiram ao concurso da Agenda 2030 e 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As inscrições já se encerraram, agora a gente está naquele processo que as diretorias de ensino estão organizando a documentação para envio para o CRE, da EFAP, e daqui a pouco a gente logo vai saber o resultado e parabenizar todos os nossos estudantes. Então, fica aí o nosso muito obrigado. A professora Milene também, dando continuidade, né, ao nosso convite já da semana passada, vai falar um pouquinho sobre o CEL para vocês. Vamos lá, professora? Muito bem, Lembrando, então, que o CEL aí está com as inscrições abertas, as intenções de matrículas abertas, Então é importante que você encontre aí um CEL, que é o Centro de Estudos de Línguas mais próximo da sua escola, Inclusive ver se a sua cidade tem um CEL. Lembrando que os idiomas oferecidos, ofertados aí são inglês e espanhol, francês, alemão, italiano, japonês e mandarim. Isso não significa que no CEL mais próximo da sua casa tenha todos esses idiomas. Pode ser que tenha um, dois, Ou pode ser que tenha todos, Então, as intenções de matrículas, elas são feitas através da sede da Secretaria Escolar Digital e do app Minha Escola SP, Qualquer dúvida, entre em contato aí com a secretaria da sua unidade escolar. Mas sem dúvida, professora, é uma oportunidade muito bacana poder fazer parte aí do Centro de Estudos de Línguas, Isso mesmo, professor. Então, a gente vai sempre aqui trazer para vocês, né, possibilidades de ampliar os seus conhecimentos, ainda mais agora essa sugestão da professora Milene relacionada à questão dos idiomas. Então, procure na sua região as informações necessárias e participe do CEL. Então, agora a gente vai para a introdução da nossa aula, o nome da aula, a habilidade, aquelas informações iniciais que são super importantes para que você consiga organizar, os seus estudos, o seu diálogo com o professor, Então, é um momento de planejamento. Então, vamos lá, na tela com vocês agora, A nossa aula de hoje, peço para a direção voltar um slide, por favor, o nosso tema da aula, a aula do sexto ano, Ações Antrópicas na Dinâmica Climática. É uma aula do sexto ano, quarto bimestre, foi elaborada pela professora Milene Barbosa, com a participação da professora Mariana, professor Sérgio. Estou sempre aqui no apoio também, porque nós compomos a equipe de Geografia da COPED aqui da SEDUC. Na próxima tela, para vocês, as informações relacionadas à habilidade. Então, o que nós temos hoje? A habilidade 13, analisar causas e consequências das práticas humanas na dinâmica climática, discutir e propor ações para o enfrentamento dos impactos decorrentes das alterações climáticas em diferentes lugares. A unidade temática é natureza, ambientes e qualidade de vida,
e o objeto de conhecimento, atividades humanas e dinâmica climática. Então, chegamos ao quarto bimestre, no momento aí de retomar vários conceitos, conhecimentos adquiridos ao longo, né, do terceiro, do segundo, do primeiro bimestre, e agora eu vou passar a palavra para a professora Milene, que vai fazer uma rápida retomada da aula anterior. É com você, professora. Obrigada, professora. Até estava aqui dando uma olhada nos comentários, o professor Jorge Luiz colocou que gosta muito de trabalhar com ODSs. E olha que interessante, nós elaboramos aí uma aula, eu e toda a equipe, né, professora Andréia, Mariana e o professor Sérgio, especialmente para discutir as ODSs. Então, fiquem atentos aí que nas nossas próximas aulas nós teremos aí uma aula que nós vamos discutir aí a Agenda 2030, né? Junto com o currículo paulista do ensino fundamental anos finais. E aproveitando, né, que nós estamos aqui, eu estou no estúdio, hoje em São Paulo, nós estamos aí com uma chuvinha, né, aquele friozinho, então eu já inicio a aula lançando uma pergunta que tem tudo a ver com uma temática que nós já estudamos aqui, né? E aí, como está o tempo no seu município? Aproveita esse momento para registrar aí no chat como está o tempo no seu município, lembrando que nós já estudamos aí a diferença entre tempo e clima, né? Mas fazendo aí uma retomada da nossa aula passada, vocês vão poder acompanhar aí na tela de vocês, né, a retomada. Nós falamos um pouquinho sobre os biomas brasileiros, né? Nós falamos sobre as características, o que são esses biomas, né, onde eles estão localizados no nosso território. Falamos sobre os solos, inclusive falamos um pouquinho mais sobre alguns solos em questão, mas de certa forma nós falamos aí sobre a importância do solo para a manutenção da vida humana. E nós deixamos aí uma aula, né, que nós já tratamos da questão do clima atmosférico e mudanças climáticas, que hoje nós vamos falar um pouquinho de dinâmicas climáticas, então essa aula do dia 20/8, ela é uma aula bem bacana. Se você, aluno, ainda não assistiu, né, estava ali o link para que você conseguisse acessar essa aula, que ela é uma aula que dá um link bem legal com a temática que nós vamos trabalhar hoje dentro, né, dessa habilidade do currículo paulista. E como é de costume, a gente sempre inicia aqui com um momento de sondagem. E a professora Andréia, ela vai fazer a leitura da sondagem junto com vocês. Isso, professora Milene, sempre bom começar aí com algumas perguntas, né? E a pergunta que você lançou para os nossos estudantes, para os nossos professores, tá dando super certo aqui no chat, viu? A gente já tem muitas participações, a maioria tem respondido que o tempo está chuvoso, frio e está nublado. E vai aqui o nosso abraço para o estudante Victor, lá de Conchas, que citou que está chuvoso. E também um abraço para o nosso estudante Lian de Cananélia. Então, agora a gente continua registrando, tá, pessoal? A gente vai lendo na medida do possível todas as menções de nomes de estudantes, isso é muito legal. A gente quer saber quais estudantes estão acompanhando a aula, o seu município, isso é muito legal. Então, agora a gente vai para a sondagem, né? Vai estar aí na tela para vocês agora algumas questões, né? É importante a participação de vocês e vamos ler juntos. Primeira questão, explique com suas palavras o que é ação antrópica. Segunda questão, como podemos diminuir os impactos decorrentes das alterações climáticas em diferentes lugares? Então, aproximadamente 2 minutos para você registrar a participação dos seus estudantes da sua região aqui no nosso chat. Voltamos já.
Muito bem, estamos de volta aqui. Gostaria de agradecer, né, as inúmeras contribuições. E a professora Andréia estava ali só de olho, só pescando aí as contribuições, né, professora? Isso mesmo. Muito obrigada por todos os registros aqui, né? Gostaria de destacar, professora Milene, três contribuições dos nossos professores, né, que trouxeram aí as suas percepções a partir das questões propostas. Então, para a primeira questão, explique com suas palavras o que é ação antrópica. Vou destacar a participação da professora Alessandra, que disse que significa intervenção do ser humano no ambiente. A participação também do professor André, que destacou que a questão da emissão dos gases, né, de CO2, principalmente, é uma forma, né, de intervenção que tem causado aí muitos prejuízos, né, que é um ponto muito importante para as discussões, e também a participação do professor Joaquim, que disse que é necessário a gente mudar as nossas ações, ou seja, aumentar o número de ações sustentáveis, né, hábitos, comportamentos, muito do que a gente vai falar na aula de hoje também, não é isso, professora? Muito bem. Inclusive, esse último comentário ele é bem bacana, porque ele já vai aí justamente, né, com a nossa proposta agora inicial, que nós vamos falar um pouquinho do objetivo 13, né? Lembrando que nós, né, é da Agenda 2030, dos 17 objetivos, e acompanha aí na tela, né, o objetivo 13, que fala ação contra a mudança global e do clima. Aí nós temos, né, o símbolo que representa esse objetivo número 13 e o que compõe, né, esse objetivo: tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e de seus impactos, reconhecendo aí, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima como o Fórum Internacional Intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do clima. Então, a gente já observa aí, né, que dentro desses objetivos, dentro dessa análise de desenvolvimento sustentável, nós temos aí um objetivo próprio de características, né, bem determinadas já para a discussão dessas ações antrópicas que aceleram, né, que interferem aí nas questões das mudanças ligadas a mudanças do clima, a questão do aquecimento global. E para isso nós vamos ter um vídeo, né, professora, que vai dialogar bem com essa questão do objetivo 13, né? Isso mesmo. Como em toda aula de geografia, né, a gente sempre procura trazer aqui vídeos, né, que são bem interessantes, animações, para enriquecer, né, os estudos, são fontes de pesquisas para os nossos estudantes e professores. E agora vocês vão assistir, né, mais um vídeo do IBGE Explica, que ele trata especificamente do ODS 13, que a professora Milene acabou de contextualizar. Então, fique conosco aqui no Centro de Mídias, né? O vídeo tem aproximadamente 3 minutos e meio, então registre as suas ideias principais, para que depois a professora Milene possa dar sequência na aula. Voltamos em instantes. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem, como a derrubada de florestas, fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nem 1 grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%. E as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico.
O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS 13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. É isso aí! Não deixe de ver os vídeos sobre os outros 16 objetivos no nosso canal, curtir e compartilhar. Assim você ajudará o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo ele é muito legal, né? Fica bem claro aí a ideia, o desenvolvimento do objetivo 13. E a professora Andréia tem aí leitura de algumas contribuições, não é isso, professora? Isso, professora Milene. Achei aqui no chat uma contribuição muito legal que vale a pena compartilhar. É da professora Tereza. Ela disse o seguinte: estamos desenvolvendo o projeto Agenda 2030 ODS na Escola Professora Joana Mota. No dia 27/11, agora, né, pertinho, teremos uma live com a Larissa, que trabalha na Unicef com a parte de ODS 6. Ela mora na Inglaterra. Então, os nossos professores aí criando articulações, né, que é um dos ODS super importantes também, e trazendo aí para os estudantes, né, oportunidades de dialogar, né, com pessoas, né, com especialistas, participantes de outros lugares também do mundo e trazendo aí experiências. Passo a palavra, professora. Muito bem. Olha que legal essa iniciativa, né? Super bacana. Dia 27/11, vou até anotar na minha agenda, porque tenho certeza que vai ser assim, é uma live super bacana e super positiva. E aproveitando, né, nós temos aí na sequência um outro vídeo que vai dialogar com esse momento, né, de análise quando nós estamos falando dessas mudanças, né, tendo esse olhar para as ações antrópicas, né, para as mudanças do clima. E a professora Andréia, ela vai chamar esse vídeo para nós. Isso, mais um vídeo para vocês. Esse vídeo ele tem aproximadamente quase 2 minutos, ele é da ONU e mais uma vez tratando do ODS 13. Então o nome do vídeo é ODS 13 para crianças, ação contra a mudança global do clima. Então acompanhe conosco e voltamos já para o Centro de Mídias. Até 2030, temos que aumentar a conscientização em relação às mudanças climáticas. Precisamos nos adaptar e reduzir os impactos com planejamento e capacidade para lidar com as emergências. Inundação! Salvem todos! Não! A cidade precisa ser avisada! As catástrofes podem ter uma origem natural ou podem ser causadas pelo ser humano.
As fábricas, o lixo, a poluição, os carros e o desmatamento podem provocar as mudanças climáticas. Trocar carros por bicicletas, usar transporte coletivo e evitar o desmatamento são algumas das ações que podem tornar o nosso planeta mais sustentável. Agora vai! Além de cuidar da natureza, precisamos salvar vidas e até 2030 teremos um trabalhão para que todas as mudanças tenham o menor impacto possível. Então todo mundo salvo, que bom. Ainda bem. Vamos refletir. Como as mudanças climáticas estão afetando a sua região? O que podemos fazer? Muito bem, estamos de volta. Eu acho super legal esse vídeo da ONU, porque no final, né, ele mostra ali, aparece os 17 objetivos, né, para nós. E o que é bacana, né, a gente sempre pensar, nós temos a Agenda 2030, nós temos os 17 objetivos e nós também temos uma outra ação que é muito bacana, que acontece aqui no Brasil, né? Então, vocês vão poder acompanhar aí a campanha Aprender para Prevenir, que vai aparecer aí para vocês na tela. É uma campanha do CEMADEM, né? E aí, em parceria com outros institutos. Esse ano, né, de 2020, é a 5ª campanha e o tema é Desastres, 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 o que podemos fazer? E a educação? Olha que tema sensacional, que envolve aí escolas do Brasil inteiro, defesa civil, universidade e saúde da família. Cria uma campanha para a sua comunidade. E aí tem um QR Code na lateral que já dá acesso direto à página da campanha. As inscrições foram aí, foram prorrogadas, até o dia 19/12, ou seja, contando de hoje, né, nós temos aí um mês ainda para uma ação conjunta com a escola, é bem bacana. Lembrando, né, que o tema tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando, então é bem interessante. Inclusive, o ano passado, em 2019, uma das nossas escolas, né, uma escola estadual da nossa rede, foi a escola vencedora aí como destaque na categoria escola, competindo com escolas do Brasil inteiro, que é uma escola do município de Paraibuna, que eu até vou puxar uma sardinha aqui porque é a minha sede, que é a professor Geraldo Martins dos Santos, que foi a escola premiada. E é super bacana a premiação ano passado, a escola ganhou aí uma estação meteorológica, então realmente vale muito a pena conferir a página do CEMADEM, que tem aí mais informações, né? E já na sequência, falando um pouquinho mais, né, a gente tem esse momento de diálogo, nós vamos para uma atividade, né, professora? É isso mesmo, professora, uma atividade aí composta de 3 questões para a gente continuar refletindo sobre o que já foi posto até o momento. E só fazendo uma complementação, né, o trabalho que a professora Milene desenvolveu lá em Paraibuna foi tão interessante, né, satisfatório, que esses dias a gente fez um seminário sobre redução de riscos e desastres, onde a professora Milene pôde apresentar um pouco dessa prática. Então, daqui a pouquinho, né, esse seminário vai estar disponível também no Centro de Mídias, para que vocês, professores e estudantes, possam conhecer cada vez mais iniciativas nesse sentido. E a professora desenvolveu um trabalho tão bom que a gente acabou convidando ela para integrar a nossa equipe e está aqui conosco hoje, trabalhando em diversas ações da Secretaria da Educação. Então, voltando ao assunto agora da atividade, segue aí para vocês na tela 3 questões que vão ficar disponíveis no chat para resposta. Primeira questão: o que são mudanças climáticas? Segunda questão: o que o desmatamento de florestas tem a ver com as mudanças no clima? Terceira questão: como posso ajudar a reduzir os efeitos das mudanças climáticas? Então, aproximadamente 2 minutos e voltamos já para a leitura de algumas contribuições.
estamos de volta. A professora Andréia estava ali só capturando, né, as contribuições de vocês. E aí, professora, o que nós temos de contribuição para essas 3 perguntas? É até importante, antes até de passar para a professora Andréia, que essas 3 perguntas são perguntas norteadoras aí de um documento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, é bem legal porque a gente vai fazer esse link agora com esse documento. Desculpa, professora, te chamei e depois lembrei desse detalhe. Não, tudo bem, professora. Olha, eu vou destacar aqui a resposta devolutiva da professora Helenice, que ela diz o seguinte, que a resposta são dos estudantes da PEI, senador Robert Kennedy, da Nayubi, Leonardo, Bruno e Ágata. Então, para a primeira questão, a resposta significa alteração no clima. Para a segunda questão, as florestas regulam a temperatura e umidade. E para a terceira questão, preservando as florestas e deixando o solo permeável. Então, está aqui uma contribuição dos nossos estudantes para essa atividade. Muito bem. Lembrando, né, como eu disse inicialmente, que esses questionamentos, eles são questionamentos aí de um documento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, para o primeiro questionamento que vai aparecer aí para vocês na tela, né, o que são mudanças climáticas, eu vou utilizar também um trecho, né, desse mesmo documento, né, as mudanças climáticas, né, antropogênicas, ou seja, aquelas que têm ação do homem, né, ou seja, né, causada pelo homem, estão associadas ao aumento de emissão de gases do efeito estufas por queima de combustíveis fósseis, né, aí a gente tem a opção dos automóveis, das indústrias, das usinas termoelétricas, né, queimada, desmatamento, decomposição de lixo, entre outros. A partir aí, né, do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, que gerou um grande aumento de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando, né? Então, a gente tem aí alguns dados que justamente dão aí um apoio para que a gente consiga entender um pouquinho mais essa questão das mudanças climáticas. Já na sequência, acompanhando aí na tela, na década de 90, né, no século passado, e a primeira deste século foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. Então, olha que dado importante, né? As projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, conhecidas aí como IPCC, que inclusive no final da aula nós vamos deixar o link de acesso para vocês, indica que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento de temperatura média global entre 1,8 graus Celsius e 4 graus Celsius. E outro, né, do nível médio do mar, aí tem um aumento do nível do mar que pode aí afetar significativamente as ações humanas e os ecossistemas terrestres. E para esse momento nós temos um vídeo que a professora Andréia vai chamar, que vai contemplar um pouquinho dessas informações que nós trouxemos para vocês. Isso, professora Milene. Mais uma contribuição, né, que a gente traz, uma reportagem da TV Brasil, aproximadamente 1 minuto e meio, e ela se chama, o nome da reportagem Relatório da ONU indica que mudança climática já começou. Então, registre as ideias principais e voltamos em instantes. Um relatório da ONU indica que a mudança climática já começou, que causa impactos ao ambiente e aos seres humanos em todos os continentes e que o mundo está pouco preparado para lidar com a situação. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas fez um relatório dirigido a formuladores de políticas. Ele diz que o mundo já paga a conta pelas emissões desenfreadas de gases de efeito estufa e que as quantidades crescentes de aquecimento aumentam a probabilidade de impactos severos, generalizados e irreversíveis. Com o tempo, podemos chegar a um limite em que não haja mais o que fazer. O relatório afirma que os impactos afetam a agricultura, a saúde humana, os ecossistemas nos continentes e nos oceanos e alguns modos de vida. No caso do Brasil, as principais ameaças são uma possível redução de água potável, a extinção de espécies,
queda no rendimento da pesca, impacto negativo na produção de alimentos, inundação de áreas costeiras, enchentes e deslizamentos de terra. O relatório prevê um aumento da temperatura global de até 4,8 graus centígrados e uma elevação de até 82 centímetros nos níveis dos oceanos no fim do século XXI, se não forem tomadas as providências necessárias. Muito bem. E agora, nós vamos falar um pouquinho do segundo questionamento que vocês vão acompanhar aí na tela. O que o desmatamento de florestas tem a ver com as mudanças do clima, no clima? Então, acompanhem aí na tela de vocês. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. Olha que notícia triste, Por isso, é muito importante encontrar caminhos para o desenvolvimento sustentável dos biomas. Olha os biomas aí aparecendo, hein, gente, dos biomas brasileiros. Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, sem que seja necessário degradar essas regiões. Então, aí, olha que interessante, nós estamos falando de mudanças do clima. Aparece aí para nós a questão dos biomas, Então, é muito importante a gente sempre ter esse olhar para a sustentabilidade que a gente tanto vem apoiando e discutindo aqui nas nossas aulas de geografia. Para esse momento, nós temos uma reportagem super bacana da TV Senado, que a professora Andréia aí vai chamar para vocês. Isso, de um tema muito polêmico, professora Milene? O nome do vídeo é O que causa o aquecimento global? Então, nós temos várias correntes aí, vários cientistas, que trabalham com a temática, e a gente traz mais um vídeo para ajudar nessa contextualização. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias.
Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Muito bem, estamos de volta, né? E aí, dando continuidade nessa nossa discussão, o terceiro questionamento. Como podemos ajudar a reduzir os efeitos das mudanças climáticas? Então, acompanha aí, né? É preciso mudar os nossos hábitos e costumes, né? Além daquelas recomendações básicas, como apagar a luz quando sair do quarto, fechar a torneira enquanto escova os dentes, ver aí se não tem uma torneirinha pingando em casa, fechar o chuveiro enquanto se ensaboa, né, separar o lixo reciclável, fazer aí a coleta seletiva, né, valorizar aí as áreas verdes, aumentar atividades de plantio, fazer um plantio, né. Já na sequência, nós temos também outras aí indicações, né? Uma cidade com muita área verde é menos quente. Pintar os telhados com tintas refletiva também diminui a temperatura interna da construção. É aí uma das soluções. Nós temos um desenho aí super bacana, né? Uma ilustração. Olha que bacana. Nós temos painel solar, temos carro elétrico, temos energia eólica, coleta seletiva, plantio de árvore. Olha só que bacana, né? É só justamente para ilustrar esse momento. E já na sequência, traz um dado muito importante no nosso próximo slide, que diz: o Brasil é o único país que fabrica automóveis flex, ou seja, que funciona com álcool ou gasolina. O álcool, né, a gente ainda estava utilizando esse termo álcool, mas está aí etanol, né, como hoje é denominado, é menos poluente do que a gasolina, dê preferência a esse combustível. Olha que informação importante aí. E na sequência a gente tem uma indicação super legal que é da Rede Clima do INPE. Vai aparecer para vocês na tela. Essa Rede Clima, que tem um QR Code aí para acesso, tem um material fantástico para trabalhar com sexto ano, muito bacana. Inclusive, tem alguns materiais que vêm na versão em inglês. Bem legal, é tudo digital, disponível, né? Tá lá na página do Rede Clima do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vale a pena conferir. E a professora André, ela vai fazer uma leitura rápida para a gente de uma atividade 2, que na verdade é uma atividade que vai ficar para discussão, né, professora, dos alunos com seus professores. Isso, a nossa aula está chegando ao fim e fica aqui para os nossos professores uma sugestão de atividades. Então, acompanhem conosco a leitura agora na tela. A atividade 2, né, ela traz como proposta: comente, por favor, gostaria que o diretor colocasse na tela. Isso, obrigada. Primeiro, comente suas percepções sobre o desenho da cartilha O Futuro que Queremos, né? Tem uma ilustração aí para ajudar nessa contextualização. Passa a palavra, professora. Obrigada, professora. Lembrando que essa contribuição aí, né, da cartilha é da Rede Clima que eu mostrei do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E para a gente terminar a nossa aula, tem aí um Para Saber Mais, né? Uma dica sempre de leitura, a gente deixa aqui para vocês, do Jornal da Universidade de São Paulo, Ciência da Sustentabilidade, ainda é uma questão de difícil definição. Já na sequência, temos uma opção de estudos complementares, pesquise sobre práticas do cotidiano, né, que podem aí diminuir os efeitos das mudanças climáticas, né? E nós temos aí, por fim, uma indicação de Para Saber Mais, que é do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Tem aí um QR Code de acesso. Eu vou ficando por aqui, deixo meu forte abraço a todos. Muito obrigada, né, pela participação desse momento, essa troca de experiências, né? Tchau, professora, até a nossa próxima aula. Tchau, professora Milene, muito obrigada. E estudantes, por favor, lembre-se de compartilhar conosco nas redes o que você aprendeu na aula de hoje e também de fazer a avaliação da aula por meio do QR Code que vocês têm acesso aí. Muito obrigada e até a próxima aula.